Solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! No meio da caneta do índio. Forte Denner pra cima da cara do Santos. Olho no lance. Foi. Enquanto a câmera não me mostra quem foi, eu fico falando. Um verdadeiro milagre no Maracanã. Eu acho, na realidade, que eu fui melhor do que muitos que andam por aí. Silvio Luiz, eterna saudade. Esse realmente vai deixar muitas saudades. Afinal de contas, além do grande narrador que ele foi meu amigo. Era meu amigo de verdade. Desde a época lá atrás, aos 40 anos, mais 40 anos, que a gente conversava muito, na época do Luciano do Valle, quando eu casei com o Luciano do Valle, que ele era aquele amigo que ficava até às 5, 6 horas tomando o último licor, era o Silvio Luiz. Depois a vida nos aproximou também na carreira. Eu tive 2 passagens que eu lembro bastante dele. Uma quando nós dois trabalhamos no SBT e eu era repórter de campo. E eu lembro que nós estávamos ao vivo e era um dia assim nublado, uma névoa. E ele tem aquele famoso bordão, né? Silvia Vinhas, o que é que só você viu? Era tanta nuvem de fumaça, de neblina, que eu só pude responder o seguinte: eu não vi nada, Silvio. Não vi nada. Me chama daqui a pouco porque eu não estou vendo nada. E aquilo, se fosse hoje, viraria meme, porque virou também. Depois, um dia na redação do Band Esportes, eu queria comer fondue. Infernizei todo mundo que eu queria comer fondue. E o único que aceitou foi o Silvio Luiz. Tá bom, Silvia Vinhas, vou levar você para comer um fondue. Fomos, tomamos um bom vinho, só que a conta ficou muito cara. Muito cara. Ele ficou falando, olha, até quando ele veio aqui fazer essa entrevista, ele falou: Silvia Vinhas, que conta cara foi aquela do nosso fondue? Foi o fondue mais caro da minha vida. Mas ele era assim, um jeito meio rabugento, mas no fundo, um grande cara, um grande amigo e muito humano. Essa entrevista que a gente fez foi uma entrevista muito marcante. A entrevista que teve o jeito dele. Ele falou com verdade. Ele não deixou editar nada. Por quê? Porque ele é assim. Ele é polêmico. Ele é verdadeiro. Ele é amoroso. E eu tive muito prazer de ter esse papo aqui no nosso Pode Chegar, aqui nesse estúdio mesmo, da Frame, para conversar com ele. Acompanhe a entrevista. Recebido com flores, Flores. com um vídeo para você. Me deu um pedacinho da minha vida aqui. Da tua Me história. deu um café, vai me dar uma caneca. Já não sei mais o que eu vou ganhar aqui. Olha aqui, vai ganhar um chá. Chá? Pronto. Deixa eu Esse ver. aqui, ó, é um chá. Aliás, eu vou pedir para a Bruna para ela trazer pra gente. Tem, ó, de manhã, de tarde, de noite. Não, isso é um presente. Chama Fit Isso aqui Chá. é bom tomar que horas, hein? De manhã tem o certo. Abre aí pra você ver. De manhã é o amarelinho. É chá. Fit Chá. Fit Tem o chá. amarelinho, que é pra de manhã. Olha, rapaz. Na hora do Esse almoço. amarelo aqui pra que é? É pra você acordar bem, cheio de energia. Pra Então acordar. tem que de manhã. tomar à noite? De manhã. De manhã? É. Esse vermelho aqui? O vermelho é pra tarde, depois que você almoçou, pra fazer uma bela de uma digestão, te ajudar. E à noite, você dorme bem? De vez em quando Então você durmo toma. mal, mas de vez em quando eu durmo bem. Esse aqui é Então, antes de dormir? Esse é antes de dormir, tá Beleza. bom? Vamos tomar agora esse daqui da tarde? Vamos lá? Qual que você quer tomar? Vamos, daqui a pouquinho vamos tomar um. Então tá bom. Obrigado, hein? Obrigada, Silvio. Você sabe que eu fiquei muito feliz. Eu sempre falo aqui da nossa atualização. As pessoas querem saber. Você se considera um homem do seu tempo? Ou você vive mais a tua intensidade do passado? Cara, eu tô no meio a meio, entendeu? Porque o meu tempo, o nosso tempo, assim, você era do meu tempo também? Eu sou do seu tempo, tô aqui junto. Então, eu era um cara muito xereta,
Curioso. Era curioso, eu queria aprender tudo. Tanto que na Record, eu cheguei na Record com 17 dias de inaugurada. Imagina quanta história você não viu. Aí eu fui contratado como repórter de campo, por indicação do Leônidas, que estava comigo na TV Paulista. E como ele tinha sido jogador do Dr. Paulo, me levou para a Record. Só que lá eu comecei a fazer... Eu queria saber por que isso, por que aquilo. Eu empurrava tudo que tinha queria saber, tudo. E essa minha curiosidade me levou a conhecer muita coisa. Que hoje, infelizmente, o pessoal que faz jornalismo não vai aprender. Por que não? Porque eles vão aprender na Wikipédia, eles vão aprender... Eu aprendi, se eu quisesse uma informação muito precisa, eu tinha que ir na biblioteca do jornal. Mas hoje dá um clique e você fica sabendo. Então você vê a diferença. Eu tinha que ir de carro ou de táxi, né? Na série do jornal, pegar aqueles livrões enormes e procurar o que eu queria. Hoje, você clica e está tudo na tua mão. Mas aí tem que ver o que faz com a informação, né? Porque, por exemplo, você teve todo esse esforço para ir na biblioteca, aí você absorvia aquilo. Hoje você acha que com o clique... Eu acho que você faz o clique e não absorve muito. Porque não tem um esforço. Você tem tanta fonte de conhecimento da mesma coisa, do mesmo produto, você tem 4, 5, 6, 7. Às vezes, um não bate com o outro. Entendeu? E como é que você tira essa dúvida? Naquela época só tinha uma fonte, que era o arquivo do jornal. Naquela época, em 1900 e pedrinha, né? O que você quiser, ali não dava para dizer que não sabia, era aquilo ali. Hoje você tem 5, tem Google, tem o que você quiser. Mas você tem, se quiser, a biblioteca do jornal. É o mundo, a gente está vivendo o mundo da informação, né? Os jovens têm hoje informação em qualquer lugar, como a gente disse, um clique, mas o que você está dizendo é que não existe o esforço, então isso faz com que seja diferente. Exatamente. O resultado, é isso? Exatamente. Você hoje não há necessidade de você, digamos assim, fala, puxa, onde é que eu vou buscar essa informação? Você sabe onde está. Da preguiça, uma coisa mais preguiçosa. É isso? A informação naquela época dava trabalho. Hoje ela não dá trabalho. E tudo que dá trabalho, você absorve com mais qualidade. Aquele que não te dá trabalho, entendeu? Tudo é o esforço, né? Exatamente. Você teve que se esforçar muito durante toda a sua carreira, independente de ser curioso? Para você conquistar tudo que você conquistou, foi muito mais esforço, muito mais trabalho, foi o quê? É o que eu te falei, eu só tinha a biblioteca do jornal, o arquivo do jornal, não tinha mais nada. Mas isso está falando para aprender, estou falando para a sua profissão. Quer dizer, para conquistar seu espaço como narrador, para conquistar, sei lá, tudo que você tem hoje, né? O ambiente da televisão naquela época era muito diferente. Não tinha puxação de tapete. Não tinha? Não tinha. Eu sempre achei que puxação de tapete tinha em qualquer lugar. Não tinha. Pelo contrário, por exemplo, você quer ver? Aos sábados à noite, a gente acabava Astros do Disco, que era o Randall que apresentava. A gente combinava durante a semana, vamos na casa de quem hoje? Que sábado à noite, pode ser no seu, pode ser no dele, pode ser no meu. Todo sábado à noite tinha uma reunião. Você levava o uísque, naquela época não tinha Campari, o outro levava cerveja, o outro levava o salgadinho e o outro levava o disco. Que em 78, Bolero de Gregório Barrios, etc e tal. A Nair Belo morava a uma quadra da Record. E geralmente
as reuniões eram na casa dela. Entendeu? E você ficava lá conversando, bebendo uísque, dançando, e ia embora para sua... Havia aquela... Você Troca. não queria ir embora da televisão. Ah, entendi. Acabava o seu trabalho, você ficava lá batendo papo, ficava no bar da televisão, entendeu? Hoje não. Hoje o cara não vê a hora de ir embora. Olha que incrível isso. Hoje não vê a hora de ir embora. Quer dizer, enfim, não tem... É um amor diferente, né? Faz o seu trabalho. E tem outra coisa também. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, mas o que eu sinto é que hoje não tem aquela coisa da carreira, né? Os jovens, eles são tão intensos que se não tiver bom para eles, eles trocam. Você não vê mais o cara começar, ficar na empresa, fazer 40, 50, 60 anos, ele nem quer fazer. Se não tiver bom aquilo, se não for do pensamento dele, ele quer ir embora. O cara não tem amor pela empresa. Como o jogador de futebol hoje não tem amor à camisa. Não tem? Não tem amor à camisa. Mas é muito dinheiro, né? O que aconteceu? Mudou, querida. O jogador de futebol hoje, ele tem empresário, ele tem alfaiate, pedicure. Tem que fazer uma selfie. Então, se você quiser fazer uma entrevista com alguma indústria da bola, você tem que pedir para o empresário. Ele tem até relações públicas. Sim. Se ele não quiser, sim. Se ele não quiser, ele fala, não quero. Fala que eu tenho um alfaiate hoje. Você entendeu? Mas isso é profissional. Mas na hora que ele precisa, quem que ele vai procurar? Aquele que um dia ele não quis. Você diz então... Então há muita falsidade. Entendi. Muita falsidade, muita falta de respeito. Você sente isso, Entre nós da televisão há muita falta de respeito. Você está falando entre os profissionais e também, no caso dos jogadores, que o ego está falando mais. Vou pedir... Bruna, você quer entrar aqui? Só para a gente tomar um chazinho enquanto isso? Obrigada, Bruna. Já vou avisando que uma caneca dessa aí eu vou levar. Ó, vamos pôr aqui para ele. Esse aqui é forte, hein? Ele é forte, tá? Ô Silvio... Oi. Até hoje, independente dos novos narradores que surgiram, que são muitos, né? Quando se trata de falar em narrador esportivo, para qualquer pessoa que você pergunta, qualquer um. Quando se fala em narrador esportivo, então é Luciano do Vale, Galvão Bueno e Silvio Luiz. Ok. Mas a sensação que eu tenho é que tem gente querendo legendar tudo o que faz. Eu queria que você falasse um pouco de vocês ainda serem referência... até hoje, essa nova safra que está aí. Eu sempre disse que eu não sou um narrador de televisão. Eu sou um legendador de imagem. Eu não narro, eu legendo a imagem. Então eu pego uma figura lá, eu não preciso, por exemplo, se aparecer o Papa, eu digo, sua santidade, eu não preciso dar fulano de tal. Entendeu? Metida de bola do Tiquinho para a corrida lá no meio da Vadeir, em cima do Idemar, pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Ô Carlos Alberto Dias, não acredito! Então, eu legendo aquele que eu estou vendo, eu uso muito a imagem para me ajudar. Entendeu? E aí, por exemplo, se você tiver um bom diretor de TV, tudo bem. Se você não tivesse aquele foi ele. Quando você fala isso é porque você está esperando. Eu vi na nossa apresentação. Você viu como é que é? É. Se o diretor de TV não é bom e não mostra, eu preciso esperar. E você fica, não foi? De há muito tempo que eu não vou a um campo de futebol para ver o jogo. Eu faço aqui do tubo. E nem sempre a transmissão dá detalhes para você que você deveria saber. Aquilo nada mais é do que uma muleta que eu uso. Foi. Enquanto a câmera não me mostra quem foi, eu fico falando. Quando não consigo ver, ou quando a imagem não me mostra,
Aí eu pergunto, e aí, quem é que foi? Pronto, o cara que tá lá embaixo fala, foi fulano de tal. Eu, pra entender, é uma muleta, cara. Quando você está no campo, apesar do monitor, você ainda tem a possibilidade de você, antes do diretor de TV pedir para o câmera procurar o cara, você acha. Entendeu? Entendi. Mas quando você está no estúdio, você fica pendurado no que tiver lá. Mas você é generoso no sentido de falar para as pessoas, para a equipe, olha, é assim. Você passa esse conhecimento, você gosta de compartilhar isso com esse pessoal mais jovem que está chegando, que te admira, esses novos narradores. Nunca ninguém me perguntou, eu nunca dei aula de narração. Entendeu? O narrador de hoje, ele fala demais. Não. O que é fala demais? Fala demais em cima da imagem, é isso? Por exemplo, o cara chutou pela linha de fundo, você viu que ela foi pela linha de fundo e o cara fala, ela foi pela linha de fundo. Você não precisa falar isso. Não precisa. Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora, o que houve com o Jaime? Escorregou na hora em que tudo podia ter acontecido contra o time brasileiro. Ela vai pela linha de fundo e você fala, entendeu? A imagem te mostra o que aconteceu. Você não precisa. Você legenda aquela imagem. Rádio é diferente, né? Ficar falando, aí tudo bem. Eles estão vindo de rádio, então vai ver que não conseguem saber que tipo. Quer dizer, rádio é uma coisa, televisão é outra. Exatamente. Quando a pessoa está vendo... Era muita linha do Luciano. O rádio tem que fazer você pensar em casa. Criatividade, né? Então, o cara que está em casa. Despertar. Só que ele tem que descrever aquilo que ele está vendo. Então depende... Com todas as minúcias, entendeu? É completamente diferente. Mas completamente diferente, entendeu? Vamos, lateral brasileiro. Vamos lá que nós estamos lá dentro já. Beta Zico. Fuga no cangote dele, Sérgio. Vem um aí. Vem um, Éder. Agora, doutor. Isso. Experimenta. Agora. Olho no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito e confira comigo no replay. O Silvio, esses bordões todos surgiram ao longo, então você estava falando agora, ao longo das suas narrações, né? Então, conforme ia aparecendo, você ia criando, você foi buscar em algum lugar? Porque virou um case, né? Pra tudo. Eu não sei, isso deve ter acontecido alguma coisa que eu guardei da minha infância. Ou de conversa, de bate-papo em bar. Por exemplo, você estava numa noitada com alguém aí, sentado no bar, conversando, olha no relógio e fala, o que eu vou dizer lá em casa? Entendeu? Fica. Mas você guardava e ficava com isso, né? Então, fica e vai usando. Se der certo, ótimo. Se não der certo, quer ver eu raramente eu falei, mas ninguém entortou a bigorna. Mas aí já é mais difícil, né? Tem gente que não sabe que é bigorna. Então, aí não se identifica. Porque os bordões as pessoas se identificam, né? É verdade. Associam, elas se identificam. Então tá bom, isso aqui eu peguei pra mim. Aí é por isso que dá certo. Por né? exemplo, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Ok, aí tudo bem. Vai começar. Esse está já sabe. valendo. É. Teve um momento em que eu fui para Lima, alguma coisa para fazer lá, e a sede da Confederação Sul-Americana era no estádio, onde o Corinthians jogou ontem lá. Não. E eu descobri que a trave, ela era de ferro. E eu estava falando no pau, porque era de madeira. Aí eu fiz um concurso. Moçada, vocês preferem no pau ou no ferro? Naquela época não tinha internet. O cara escrevia a carta. Tá. Aí eles preferiam no pau. Ficou no pau, eu esqueci o no ferro. Você ia se adaptando conforme ia acontecendo. Por exemplo,
Tá todo mundo como o Papai Noel, eu faço o cara trabalhar com a cabeça. E até hoje, né, Silvio? Até hoje, né? Agora, teve uma época que eu guardo bem, que foi em 1982, né? Que eu fui para a Copa do Mundo. Nessa época, para quem não sabe, tinha acabado de me casar com o Luciano do Vale, foi quando eu te conheci. E nós fomos para a Copa do Mundo de 82, e naquela época foi a primeira vez que foi uma Copa exclusiva. A Globo tinha todos os direitos. E Armando Nogueira, na época, proibiu os narradores de levarem as mulheres. Então, Luciano não podia levar, Juarez não podia levar, o Rivelino não podia levar. Nós fomos todas, ficamos escondidas lá. Até por conta disso, dessa revolta do Luciano de não poder, desse tipo de restrição, ele acabou se desentendendo e acabou saindo da Globo. Mas naquela época, você fez um trabalho que você ficou na rádio, era a Rádio Record, né? E aí a campanha era uma campanha até bem interessante, eu estava pesquisando. Abaixe o volume, no caso do Luciano do Vale, e ouça pela rádio. Foi uma coisa irreverente naquela época, Mas né? essa ideia foi do Rui Viotti. Ah, Nosso grande Rui saudoso Viotti, Rui Viotti. sim. Então, Era a Copa da Espanha. E qual foi a ideia? A ideia foi você abaixar o som da televisão, colocar o som da Rádio Record e a nossa transmissão. O Rui Viotti é que teve essa ideia. Meu querido Rui Vilara Viotti, um mestre, armou todo esse esquema. Comprou o direito de rádio, aí o comercial vendeu e fizemos uma campanha que é lembrada até hoje, assim, abaixa o som da TV e ouça a Rádio Record. a Record não tinha direitos, não tinha pago, era exclusividade da Globo. Mas nós fomos para lá. Ah, você chegou aí para a Espanha. Fomos. Tá. E fizemos essa campanha. Abaixa o som da TV Foi. e ouça a Rádio Record. Foi do jornal que tinha uma fotografia de um radinho, um Record, não sei o quê. Eu lembro muito bem. Tanto que no final, quando o Brasil perdeu, estava Estádio sentado Sarriá. eu, o Pedro e o Flávio Pedro Prado, Luiz. né? E do lado esquerdo, separado por uma escada, estava o Luciano, o Armando, o Juarez e acho que o Boni, se não me engano. Acabou o jogo, o Flávio começou a chorar. Eu falei, ô babaca, por que você está chorando? Perdeu a Copa! Perdeu a Copa! Eu falei, não, quem perdeu a Copa foi esses caras aqui, ó. O Luciano, da Coa Globo. Eu falei assim, Flávio, quem perdeu a Copa foram esses caras aqui. Olha a cara deles aí. Nós não perdemos nada. Eles é que perderam. Porque, segundo me disseram, não sei se é verdade, se o Brasil ganhasse, a Globo já tinha preparado uma festa com as mulatas, lotar um avião de mulata, e no estádio, na frente das câmeras, ia descer uma tremenda bandeira da Globo, entendeu? Não sei se é verdade. Foi o que os caras me falaram. Mas eles é que perderam, Flávio. Vai chorar por quê, pô? E foi, na realidade, se era essa a intenção da Globo, ela que perdeu. Não foi o Brasil que perdeu. Ela tinha tudo naquela Copa. Tinha exclusividade. E tinha, durante a minha narração lá no estádio, a gente tinha que saber qual era o jogo que a Globo ia fazer. Tanto que teve uma vez que nós fomos para Marsella. Não. Nós estávamos na Espanha. Na Espanha. Fomos para aquela cidade que está cheia de praia bonita lá, não sei como é o nome. Não me lembro agora. Quando nós chegamos lá, o nosso coordenador falou, olha, eles não vão fazer esse jogo. Volta para cá. Chegamos, entramos no hotel, saímos do hotel e fomos. Voltamos para Madrid, que o jogo que eles iam fazer não era aquele, era o de Madrid. E a gente tinha que fazer o jogo da Globo. Ah, justamente para ter isso, de abaixar o volume. E aqui no Brasil ficava o Magro.
Ele ia falando no meu ouvido, câmera exclusiva. Da Globo. Ele ia me dando todas as dicas e eu ia enfiando no meio da narração de rádio. Mas você estava assistindo pela Globo? Monitor. Então. Tinha um monitor que não era da Globo, era um monitor. Sim, sim. E uma câmera exclusiva da Globo não tinha no monitor. Mas você sabe que o Luciano ficou tão revoltado com isso, independente dele ser o único narrador na época, que ele acabou saindo. E aí foi toda a história dele, que ele saiu, foi para Record, montou tudo que a gente sabe que ele montou, né? Mas e antes dele sair, ele falou para mim se eu aceitaria ele na Record. Já pensando em sair. Nós fizemos um almoço ali perto da Record, no aeroporto, com o seu Paulinho, ele, o Kiko e eu. Aí ele perguntou, falei, vamos almoçar com o seu Paulinho? Porque eu não mando nada, cara. Quem manda é ele. Ok. Eu falei, pode trazer, não há problema nenhum. Tanto que acabou a Copa, o seu Paulinho falou assim, e agora, o que nós vamos fazer com o Luciano do Vale? Eu falei, nós vamos fazer aquilo que você prometeu para o Luciano do Vale. Ele faz o vôlei e eu faço o futebol. Tanto que ele começou a fazer ali Foi aquele exatamente. vôlei do Maracanã, Foi. aqueles negócios A todos. gente até contou aqui no podcast. Termina o Brasil ganha no Maracanã. 3-7-1, 15-10. Terceira vitória consecutiva contra os campeões mundiais. Muito bem. Chegamos ao encerramento desse grande desafio. E no encerramento eu queria conversar realmente com você que nos acompanhou, que nos prestigiou, que torceu, e a você que realmente torceu para que não saísse o evento, para você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã, e para você que realmente não acreditava no esporte brasileiro. Para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tenha um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Com chuva, sem chuva, com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Estaremos, sim, acredite naquilo que estamos dizendo. Se o vôlei é hoje o que é, vale... Aliás, não é só o vôlei, né? A maioria dos esportes amadores que o Brasil disputa hoje, menos o skate, evidentemente, que ele não... Acho que naquela época não tinha nem skate. Deve ao Luciano. Ele foi o pioneiro, entendeu? E se existe hoje Sport TV, ESPN, para transmitir os esportes amadores, foi tudo ideia do seu Bolacha. É verdade. Seu Bolacha que... Seu Bolacha. Seu Bolacha aí e o seu Kiko vendia as loucuras do que era, Bolacha. que era o parceiro. Mas, assim, depois que passou toda essa fase, você acabou, né, trabalhando... Você foi convidado pelo Luciano para fazer parte da equipe dele. E eu estava assistindo até um documentário seu que você fez pelas comemorações de aniversário, pela Rede TV, e você disse o seguinte, o Luciano, quando ele escalava ele para para coisa para fora, e eu ia narrar um jogo menor. Você não tinha era uma assim. coisa de ego? Você ficou chateado com alguma coisa? Não era assim. Quando o lugar era ruim... Quando o lugar era ruim, por exemplo, América do Sul, Colômbia, eu dormia em aeroporto, Equador, Você era Peru, escalado. era o Silvio Luiz que ia. Quando era Tóquio, né? Ô Silvio, a minha mulher quer conhecer o Japão, tudo bem? Ele é o chefe, vou dizer que não, pô. Era assim que funcionava. Você vê, ele era um cara que era tão... A final dessa Copa que você está falando aí... 82. A Itália perto do primeiro gol. Lá vai Cabrini, pé esquerdo, bateu. Mal! Pra fora, pra fora! Eu só lembro do Sarriá, que eu estava lá, eu só lembro de ter perdido. Depois eu nem enxerguei mais nada. Porque ele viajava... Foi Por Itália exemplo, que se ganhou. não era o Brasil no final da Copa, ele viajava antes. Ia embora e me deixava lá. Deixava para você fazer. E deixava eu fazer. Então não tinha essa, sabe?
Ele tinha com o Brasil. Quando era Brasil, ele não abria mão para ninguém. Você conviveu bastante com o Luciano, você era amigo do Luciano, você pode dizer que você era amigo. Eu lembro de você, de conversar, de tudo, né? De receber você na minha casa lá atrás. Sempre foi amizade, era um respeito profissional, principalmente quando você trabalhou na época da Copa Pelé, que a gente viu tanta coisa, né? Até entrevistei o Rivelino, ele contou da Copa Pelé. E olha que naquela época só ele mesmo, né? Só seu Luciano Vale para revolucionar, para pensar uma coisa daquela. E ele deu uma credibilidade para aquela seleção de Master. Além de ter a Copa Pelé, depois teve Copa Zico. Foi mudando de nome, mas a ideia era a mesma. É sempre a mesma ideia. Foi sempre amizade ou foi respeito? Por tudo isso que ele fez. Amizade e respeito. Vocês se respeitavam, né? Amizade e respeito. Entendeu? Era amizade e respeito. E eu adorava o Luciano. O Luciano foi um cara muito legal comigo. Mas, assim, às vezes até parece que eu quero falar do Luciano, mas eu quero falar de uma época, quer dizer, você na Copa Pelé, porque é uma época, pessoal, que eu estava junto, eu vivenciei. Então as pessoas têm curiosidade, por exemplo, o que você aprendeu com os ídolos? Você conviveu com muitos ídolos do futebol, principalmente nessa época. O que todos os ídolos, os grandes campeões têm em comum? Você que conviveu com grandes deles. Você fala ídolos de televisão? Não, de Pelé, que você vivia do lado. O Pelé dormiu Rivelino. nesse ombro. O Pelé dormiu nesse ombro aqui. Teve um voo de Barcelona para Madrid. Ele entrou correndo. Eu estava sentado aqui, ele foi pro lado da janela, mas ele andava tão cansado, porque tanta gente iria para cá, tinha tanto compromisso comercial, que o cara não dormia. Aí chegou uma hora que ele deitou aqui e dormiu. Ele era um cara tão humilde, mas era tão humilde, que eu estava saindo uma vez de um estádio na Espanha, carregando a minha malinha, ele passou de cara, pegou minha mão e puxou para dentro do carro. Nós estávamos jantando uma vez no Equador, o Galvão, ele e eu. Só os três, né? Só os três. Num restaurante lá em cima. Aí veio o cara da cozinha e pediu um autógrafo, porque naquela época não tinha celular. Era autógrafo no guardanapo mesmo, né? Aí o mestre falou assim, não, agora não, depois. E o cara foi embora. Aí saiu, ele nunca meteu a mão no bolso, nunca pagou uma conta. O jantar era o Galvão que pagava. Estavam sentados dentro do carro. Ele levantou, saiu correndo. Eu falei, pô, onde você foi? Fui dar o autógrafo pro cozinheiro. Então, uma figura como essa... Ensina, né? Não tinha esse negócio... Estava passando aqui, você ia fazer uma entrevista, ele dava a entrevista o tempo que fosse. Você já imaginou hoje fazer isso aí? Hoje não, né? O que você vê hoje? Hein? Quer dizer... Tem cara que passa de fone para não falar com ninguém. Você acha que eles usam que fone? É para não falar com ninguém. Você não viu agora? O Palmeiras proibiu os caras de falar. Aí o Flamengo repetiu. Quer dizer, é uma babaquice que eu vou te contar uma coisa, entendeu? Isso é uma falta de respeito. Ô Silvio, já que você está tocando uma coisa, um momento atual, deixa eu só te perguntar uma curiosidade. Eu falo que o mundo se transformou, né? A gente tem tecnologia, hoje os jogadores todos têm assessores, tudo profissional, não tem mais amor à camisa, tá bom. Mas o ser humano, esqueceram de avisar para ele, né? Essas mudanças todas. Pandemia... Não, a gente continua, por exemplo, a violência que está, a forma como as pessoas reagem, os jogadores agora se protegendo, cada vez mais violência no futebol. Quer dizer, isso não vai mudar? A gente acha que vai melhorar, mas não melhora, Silvio. Eu não estou falando de político, eu estou falando de ser humano. Porque o torcedor é torcedor para sempre, seja o que for. Quer que eu te diga uma coisa? Quem fez tudo isso foi a internet. Violência? A internet. Mas a internet é culpada da violência no futebol? Veja o que acontece na internet. Veja o que acontece na internet.
que a gente não sabe nem quem postou, porque você sabe que tem cara que não se identifica. Eu tenho 700 mil seguidores no Twitter. O que os caras me mostram, politicamente e de violência, eu nunca repico, nunca retuito. Tá. Entendeu? Uma coisa consciente. Sim. Agora, a internet é grande culpada disso. De estar disseminando esse Porque ódio. a pessoa que vai na... Hoje toda pessoa é uma televisão. É uma marca, sim. É uma marca, é uma rádio, é uma televisão, é o YouTube. É, ó. É, Fica ali. Né? entendeu? Fala o que quiser. Como você não tem uma censura sobre isso, eu não digo que é para censurar a internet. Desculpe, há certas pessoas que não têm noção. E são jovens, muito jovens. Então você acha perigoso até, né, o que está acontecendo? Você está entendendo? Você não viu um dia desse aí? Mostraram um assalto. A televisão também é culpada por esse tipo de coisa. Nos programas os programas policiais. Você sabe que, quando você toma água, só para eu contar, meu pai falava isso. Você conheceu meu pai? Foi Paulo delegado, Vinhas. doutor Vinhas. Ele falava isso, ele falava assim, quando acontece um crime, esse crime não deveria ser divulgado. Quando acontece um assalto, alguma coisa, não divulga. Por quê? Quando você divulga, o cara está lá parado. Ele tem ideias. Aí, de repente, agora está assaltando tudo. Então, o novo golpe, não sei do quê, porque foi divulgado. Então, você acha que a violência no futebol, tudo isso que não melhora, é porque existe uma divulgação, uma disseminação de ódio? Para essa provocação que existe? Às vezes, eu acho até que o cara faz um post. negócio terrível para aparecer. O cara vai na escola, por exemplo, eu li isso outro dia aí na internet. O cara vai na escola, mata 10, ele é preso. As câmeras. Ele quer os Ele holofotes. quer os holofotes. Teu pai tinha muita razão. Teu pai era delegado em Santos, se não me engano. Ele foi do Estado uma época, é verdade. E ele falava que a gente não pode divulgar a violência. Porque tem uns que tem miolo mole, Exatamente. entendeu? E quer ser herói. Então ele pega um revólver, uma carabina, entra numa escola, mata 10 e sai dando risada. Então, isso não tem nada a ver com o ser humano no sentido de mudar. Porque eu sempre falo que as nossas angústias, os nossos medos, tudo isso está no ser. A gente está tendo que se adaptar rapidamente a uma tecnologia que o próprio nosso corpo não está ainda preparado, muitas vezes. E aí você vai torcer, está ali do lado. Eu sempre falo que o torcedor, ele pode ser o que for da profissão. Quando ele está no estádio, ele se iguala, né? É tudo uma coisa só. E aí aquela violência que instiga, isso não melhorou. Desses anos todos que você viu, não melhorou. O jogador de futebol tem que ter a consciência de que ele é um exemplo para a molecada. Entendeu? Por exemplo, no jogo do Flamengo outro dia, o jogador do Flamengo deu um pontapé, mais um pontapé daqueles no lateral esquerdo do Fluminense. Opa! Cara, é vermelho isso. O moleque que joga bola vai fazer a mesma coisa. Exatamente. O Neymar se jogando que nem bola de bolar, rolando no chão, o moleque que gosta dele vai fazer a mesma coisa. O jogador de futebol profissional, ele tem que se... Ele é um exemplo para a molecada. Então, tem que pensar antes de fazer as coisas. Dar um tapa no cara. E a televisão está aí para mostrar. Quantos jogadores, por exemplo, não amam o Neymar? Sim. De todas as maneiras. Aí, ficar sabendo que o Neymar pega uma mulher aqui, leva para Paris, sai na televisão, sai a mulher fotografando o Neymar.
O cara de 14, 15 anos fala que era o seu Neymar. Mas A responsabilidade que tem que ter, né? eles não têm a mínima responsabilidade daquilo que eles estão fazendo. Antigamente não tinha televisão. E a gente chega naqueles ídolos que você está falando. Quer dizer, Exatamente. esses grandes campeões que você conviveu, o que eles tinham em comum? A humildade, Mas se não sai bem, então os 25 anos de futebol ajuda o Brasil a explodir do século e vai para água abaixo. a simplicidade, o amor à camisa, o respeito com os fãs, não existia essa violência nas arquibancadas. Não havia internet. Ah, mas não vamos culpar a internet com tudo, vai. É o E ser eu- humano que é assim. Aproveita a internet para ir para o mal. Ué, Mas é que tem muito nego na internet que não é ele. então, mas nós estamos falando das pessoas. Então, Então, não tem que mudar o ser humano, tem que tirar a internet. tirar a internet, difícil. não, você tem que... Tem cara que diz assim, o governo está querendo impedir você da internet. Não é impedir. Acerta, porque a internet entra qualquer pessoa É. de 5, de 10, de 15, de 20, de 50, de 100 anos. Ele clica ali, ele vê. E às vezes a pessoa que colocou não sabe o mal que ela está fazendo e não diz nem quem é. Bota lá um papagaio para pipipiu. É. Não tem nem coragem de dizer, eu sou fulano de tal, meu é arroba fulano de tal, É. mas a fotografia que está lá é de um papagaio. Bom, mas, enfim, hoje nós não vamos mudar isso. Não, pelo contrário, isso aí vai piorar. Vai piorar, né? Eu acho. O que você ainda espera? Quer dizer, eu vejo que você se reinventou. Quando eu fiz a apresentação, que você acompanhou grandes transformações, o que você acha que ainda falta acontecer, que você gostaria de fazer? Ou você se sente um homem realizado e está tudo certo? Vamos ver um dia de cada vez. Olha, Silvia, a gente nunca sabe, né? Se eu soubesse, eu acho que a modernidade, a internet vai aumentar, vai aparecer cada vez mais. Hoje tem esse podcast aqui que é a novidade do mundo, daqui a pouco ele acaba também. Não adianta ele botar esse estúdio maravilhoso que ele tem aqui e vai fazer só para gravar comercial, não vai fazer podcast mais, para acabar a moda. Não tem moda. Aí vai se adaptando, né? Claro, você sempre tem que se adaptar. A vida é uma escola. Tem a sua época de certas coisas, depois essas coisas... Teve a época do bolero, teve a época do rock, teve a hora do samba. Tudo passou. E quem se adaptou. Quem guardou como recordação as festinhas da cara da Nair Belo, eu guardo como uma maravilha. Maravilha. Mas você tem vontade ainda do quê? O que o Silvio Luiz ainda quer? Ou você já é um homem realizado? Queria fazer alguma coisa, um podcast, por exemplo. Diferente, tá aqui, né? Ó, você elogiou o estúdio. Por quê? Você gostaria, quer dizer, você está dentro do seu tempo. Mas você, para fazer isso aqui, eu comecei com internet, com @Silvio Luiz, em 2009. Quando a gente estava lá, nós dois lá no Band Esportes, quando ninguém nem acreditava em Exatamente. nada de internet, você já estava mexendo com Eu isso. estava mexendo com isso. Eu tenho internet desde 2009. É verdade. 9, 10, 11, 12, 13, entendeu? Mas para você ter um podcast, você tem que ter uma produção boa. É verdade. Tudo tem que ter uma produção boa, é verdade. Você tem que ter um bom endereço, bom conhecimento. Ô Silvio, significa que você ainda quer muita coisa, você Eu é um homem... sigo a modernidade. Você é ativo, você faz... Como é que é a tua vida? Você é ativo, você está presente na vida dos seus filhos agora mais, porque Não, antes você agora não está... menos. Menos, porque agora eles não querem mais saber, né? Cada um tem sua vida. O Alexandre, com os dois filhos dele, É na neto, Flórida. tem neto. estão na tudo. Flórida, ele está de férias lá com a mulher, o sogro. O André, que é o mais novo, o filho dele está na Suíça, com a mãe.
E quem está me ajudando, a minha filha, Andréia, ela que manja da minha vida, ela que faz o Pix, ela que olha para pai, tem que pagar isso aqui hoje. É ela que vai na minha casa todo dia. Aí você curte de outras formas hoje, então? Quando eles mandam, de vez em quando, os caras... Eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Um filho meu mais novo tem não é Aras, é um Manege aqui em Budas Artes. Aí arrumou uma filial de um outro Manege. Tem um filho que estuda em São Paulo. Eu não posso querer que ele vá lá todo dia. A gente tem que se adaptar também à vida dos filhos. A minha filha não entende muito isso. O cara não tem filho. É diferente. Pai. Eu falei, Teca, você é a minha Madonna. É isso aí. Entendeu? Ô Silvio, você falou que você não viu, assim, de tudo que passou, o que você se arrependeu. Numa entrevista que você deu, você falou de não ter visto seus filhos. Tem mais alguma coisa que você se arrepende de não ter feito? Olha, de ter feito, né? De não ter feito. De ter feito, não. Ter feito a gente faz, depois vai consertar. Programa, quem tem medo da verdade daquele programa, eu me arrependo. Não, mas aí você fez, né? Aí tudo bem. Eu fiz porque eu estava para casar e precisava de dinheiro. Então. E eu ganhava R$200 para fazer aquilo lá a mais. Silvio Luiz, por favor, a sua pergunta. Vamos lá, dona Araci. A senhora é dada a dar notas a cantores, não é verdade? Sim. Porque eles, às vezes, atravessam um pouquinho. A senhora atravessou mais do que o ônibus Penha-Lapa nessa canção que a senhora cantou agora e botou a culpa no coitado dos biriteiros do Carlinho, não é verdade? Eu vou lhe mostrar uma gravação sua e a senhora vai me dar a nota. A senhora vai dar a nota para a senhora. Não, eu já sei que você quer pegar no meu pé. Você pega o Carlinho, bota aqui que eu canto uma coisa, ele tá longe, som quando chega aqui. Então vai dar a nota. Olha, eu vou te dizer já uma coisa, eu não atravesso nada. Tá ouvindo? Entendeu? Então eu procurei encarnar o personagem. Eu era o maior sem vergonha do negócio. Xingava o cara, entendeu? Eu e o Clécio, porque o Manga, antes do programa, reuniu os jurados lá. Hoje vocês vão estraçalhar esse cara que tá aí. Ele fez isso. Ele fazia um negócio, sabe? Então, que a gente chegava lá e interpretava da melhor maneira, por causa dos 200 cruzeiros. E o negócio, eu me senti tão bem, fiz um negócio, não me senti bem, não. Eu fiz um negócio tão bem que a minha mulher ia na feira e perguntava se eu batia nela. Não estou para pegar no pé de ninguém. Quero que a senhora escute essa gravação, faz favor. Pode botar a gravação. Por favor, troca a gravação aí. Põe o Carlinho aqui do lado. Escuta a gravação. Você se arrepende, então, de ter feito coisas que não foram de acordo com os seus valores? Quando você, muitas vezes, tem que se violentar, muitas vezes, para poder, às vezes, ganhar um dinheiro ou seguir um caminho que você não queria. Isso aconteceu, então, já que você não tem nada que você não deixou de fazer. Me violentar para ganhar um dinheiro foi esse programa que eu tenho medo da verdade e apitar futebol. Você não gostou de apitar? Porque você foi árbitro uma época. Mas você não a grana gostou. era boa. Você não gostou de ser árbitro? Não, eu me violentei, não queria. Entendi. Mas fui, junto com um outro amigo meu, porque aquela grana ajudava. Eu queria casar com a casa paga. Aí dei entrada na casa, tinha umas semestrais que eu ficava com os cabelos em pé para pagar. Eu comprei meus móveis antes de casar e guardei entendeu? Para não ficar muita dívida. Uhum. A minha mulher ajudou a comprar os tapetes. Minha mulher me ajudou muito, minha filha. Dona Márcia. A dona Márcia, eu casei com ela no dia 20 de maio Grande cantora. de 1969. Estão juntos até hoje. Graças a Deus. Eu sempre pergunto qual é o segredo, Silvio. Qual é o Engolir segredo? sapo. Sabe o que a mãe falou? Falei assim, mãe, qual é o segredo de ficar tantos anos casada? Ela falou assim, não é engolir um sapo, é engolir um brejo inteiro. Tá aí. Sua mãe está coberta de razão.
Mas o brejo inteiro que a sua mãe fala, e o sapo que eu digo, o elefante que eu como, tem que ser das duas partes. Olha só. Tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Não é porque virou o nariz no dia antes. Não é porque mandou dormir na sala que acabou, não. É isso aí. Aí passa, dá um tapinha na bunda, entendeu? E a gente chega de novo, tudo como tá. Ô Silvio, deixa eu só te contar uma parte que eu contei aqui, mas você lembra quando teve a equipe do Luciano, do SBT? Não foi nem do Luciano, foi uma turma da Bandeirantes pro SBT. E eu contei aqui uma vez que a gente estava num jogo, foi a única vez que eu fui repórter de campo. Foi para mim a coisa mais difícil que tem é ser repórter de campo. E você, a gente estava ao vivo, você falou... E estava uma viagem que a gente fez aí, eu não lembro o lugar, e estava uma névoa. E eu lembro que eu estava no estádio... Ai, obrigada, Bruna. Eu estava no estádio... Quer escolher aqui outro? Quero. Vamos fazer um mais fraquinho, ou você já quer dormir? Você já quer dormir? Não. Então não. Esse aqui é para dormir. Põe o amarelinho. Então amarelinho é para acordar boa energia. É acordar, então. E aí você falou assim, Silvia Vinhas, o que é que só você viu? Tinha tanta neblina que eu falei, não vi nada não, Silvia. Eu não vi nada. A gente estava no SBT, eu não lembro, enfim. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi ser repórter de campo. E você acabou de falar que foi apitar futebol. Entre tudo que você fez na sua carreira... Ih, acho que caiu aí. Diga. Tudo que você fez na tua carreira, né, hoje, o que te motiva a levantar todos os dias? Que motiva? Um cara que está construindo uma casa em frente à minha, que começa logo cedo, 8 horas. Cara, tá na parte dele colocar o alumínio. Mas antes de colocar o alumínio, veio a parte da pintura, que começou o lixamento. E a poeira na minha casa. Você passava assim no terraço, escorregava de tanta poeira. Aí eu chamei o gerente da obra lá, falei, seu João, quando começou a obra, ele falou, seu Silvio, vou pedir um favor pro senhor. Eu falei, pois não. O senhor pode me emprestar a água e a luz enquanto eu não... Falei, o senhor paga 80% dos dois, a gente faz negócio. Falei, seu João, vou pedir uma coisa pro senhor. Porque ele falou assim, o senhor foi reclamar? Eu falei, fui reclamar, sabe por quê, seu João? Vem aqui, entra aqui. Passa a mão aqui, poeira. Vem cá, seu João, passa a mão aqui, poeira. Vem aqui, seu João. O senhor podia, pelo menos, ter colocado um tapume, sei lá, uma proteção. É. O senhor está vendo como está? Eu vou ter que pagar uma pessoa para limpar a sujeira que o senhor fez. O senhor quer pagar para mim? Mas depois a gente conversa, tá bom? Então, o que me motiva a levantar sempre é primeiro um comentáriozinho que eu tenho que fazer para a Rede TV, né? No site da Rede TV lá. Comentário de 2 minutos todo dia. E outra coisa, saber as novidades do dia, porque o mundo não para. Não sei se foi a Bandeirantes que falou assim, nada além de 8 minutos. É isso. Tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar em 8 minutos. Tudo pode mudar em muito menos de 8. Muda em 30 segundos. 1 segundo errado muda a tua vida. Se você não está de acordo, se você não toma conhecimento daquilo lá, já foi. É verdade. Entendeu? E uma coisa que eu tenho muita curiosidade também é em relação... Você falou que você soube da morte do Luciano enquanto você estava trabalhando. O que você aprendeu com a morte dele? Você aprendeu alguma coisa? Que antes de tomar tanto remédio, a gente tem que consultar um médico. É isso aí. Entendeu? É verdade. Porque as pessoas estão acostumadas a tomar dor de barriga, vai na farmácia, estou com dor de barriga, o cara fala, toma isso aqui. Estou com dor de cabeça.
vai na farmácia, toma isso aqui. Automedica também. O você não deve tomar remédio sem que o médico diga, toma isso. O Luciano tomava tanto remédio, coitado, tanto remédio, e pegou ele no pulo. Mas o dia que eu estava transmitindo um jogo, que a gente transmite com 3 monitores ali, das emissoras concorrentes, a bandeira desapareceu com a fotografia do Luciano. Eu estava com o Juarez aqui do lado, eu falei, China, aconteceu alguma coisa com o Bolata. Desliguei o microfone. Falei para ele assim, China, aconteceu alguma coisa com o Bolacha. Aí veio um cara e disse, o Luciano morreu. Cara, eu não sabia se chorava, se dava risada. Foi uma pancada tão grande para mim. Pô, um cara forte, daquele jeito, trabalhando. O que será que foi? Aí depois eu fiquei sabendo, evidentemente. Ele fez aniversário agora dia 6. Olha só. Eu fiz dia 14 e o Galvão vai fazer dia 21. O Luciano é dia 4 de julho, você é de 14, isso. Você tem medo de morrer? Tenho. Eu tenho. Eu gostaria de morrer e ver os netos todos encaminhados, todos. Mas deixa tudo aí. Você quer ver esse negócio de morrer? Eu uma vez cheguei na minha casa e falei para a Márcia assim, Márcia, acabei de pagar o meu terreno no cemitério. Para! Vira essa boca pra lá! Porque você não sabe o que é o problema quando você mora e não tem um terreninho ali para você ser jogado. Aí eu paguei de pagar no Gershimene, comprei lá um apartamento, 6. As pessoas não pensam nisso, né? Elas acham que não vai acontecer, é a única certeza que a gente tem na vida, né? Não se preocupe. Agora você chega, onde é que vai enterrar? Onde que tem lugar? Mas... lá na tia não sei o quê, a mala está lotada. E a... Ai, Silvio, tem que pensar, mas que bom que você tem essa coisa positiva. Eu sou um cara muito organizado, vida. Embora não pareça, mas eu sou muito organizado. É um prazer enorme ter conversado com você. Eu acho que a gente tem que considerar, né, uma história. Tem o peso da história, o peso daquilo que a gente faz. Então, quando a gente fala assim, muito valor agregado às coisas, a gente tem valor agregado. Isso daqui tem esse preço, não tem. O preço de uma história, eu acho que não existe. Você vive uma geração que acompanhou muitas transformações. Muitas transformações. Quando você se for, esse pessoal que vai chegar aí é tudo digital. Nós acompanhamos o analógico, a transformação, o homem para a lua, tudo que aconteceu, a descoberta de tanta coisa que está aí, e a gente vai embora. Então essa história tem que ser contada. Você ter acompanhado tudo isso, para você, o que isso significa? Bom, já vou servir para alguma coisa, né? Mas essa história tem que ser contada, né? Pois é, eu queria terminar aquele livro que eu escrevi, que o meu filho pediu para o William escrever, mas aí ele está cheio de problema. O Wagner está fazendo... Ele fez 3 livros que viraram sucesso, os 3 vão virar filme, entendeu? Eu estou procurando alguém que me escreva o resto do livro. Com emoção ou mais a parte... O que você quer contar? A parte de emoção ou a parte da carreira? Você quer contar o quê? Eu quero contar tudo. Tem mais coisa para contar? Tem os mau caráter. Tem os puxador de tapete. Entendeu? Temos falta de respeito. Tem tudo isso. E você vai contar tudo? Quem são os mau caráteres? Quem são os puxadores? Vou. Vou. Eu lembro que meu pai falava, eu preciso morrer antes para contar a história, porque depois
pode ter algum problema. Tem gente que não conta história. Você não tem medo, né? De contar nada. Vou morrer por ter medo do quê? Vai falar mesmo. Eu vou esperar o livro então, já que... né? Mas não tem ninguém que quer escrever. Tem todo sim. Todo mundo ocupado. Tem sim. Tá todo mundo muito ocupado. O Wagner, por exemplo, sem vergonha. Você escreveu o primeiro livro porque o meu filho pediu, que trabalhava com você. Aí o livro ficou em terceiro lugar durante um bom tempo. Depois você começou a escrever, Wagner, e agora você é sucesso. Você não quer contar o resto da história, porra? Vai contar sim, Se ele quiser, eu conto. Foram mais de 300 horas de gravação. Tem muita história, né, Porque muita coisa eu não lembro, mas às vezes numa pergunta eu puxo uma porção de coisa. Entendeu? Eu queria que você falasse também aqui, deixasse para o jornalista esportivo, né? O que precisa hoje para ser um bom jornalista esportivo? Honestidade. Ouvir os dois lados, nunca um só. Não é porque o presidente falou isso aqui, de fulano de tal, vai procurar o outro lado. E antes de você dar a sua opinião, você pensa bem o que você vai falar. Deixa a torcida pelo clube de lado. Haja como jornalista. O jornalismo, você tem que ouvir sempre os dois lados. E quando você não dá a sua opinião, com a maior honestidade possível. É isso que o jornalista tem que fazer. Entendeu? Eu acho. Se quiser agir de outra maneira, haja. E o narrador, tem espaço ainda para aprender? Olha, cara... Porque tem bastante. Para ser narrador esportivo, para ser um Silvio Luiz, precisa o quê? Nascer. Não, pode ser o Silvio Luiz. Tem que economizar a palavra, não falar o óbvio. Tá. Eles ficam preocupados, sabe o quê? Em criar bordão. Todos eles querem criar um bordão. Inspirado em você. Não. Evidente que inspirado em mim, a criação do bordão. Mas tem cada bordão que eles criam, minha filha, que não tem nada a ver. Quem que você admira já, que você acha? Admira não, que você acha que está num bom caminho? Tem alguém que você possa falar? Everaldo. Everaldo, você gosta? Gosto. Ele gosta de criar bordão, né? Ele tem um muito interessante, que ele diz assim: enquanto tem bambu, tem flecha. Se você pensar bem, exatamente isso. Se você tem uma plantação de bambu, vai fazendo a flecha e vai atirando. Né? Ele tem uma... Eu gostava muito do Kleber, mas eu não pago para ver futebol. Eu vejo o que está aí, não vou pagar para ver, sabe? Gostava muito do Kleber, gostava do Galvão também. Mas o Everaldo é um cara muito bem... Ele tem muito conteúdo de informação para jogar no meio de uma bola lateral. Engraçado você falar que não paga. Hoje tudo é streaming. Hoje você tem que pagar para tudo. Mas não pago. Eu não vejo, prefiro não ver. Mas você acha então que a televisão tem que ser... já está errado. A televisão tem que ser aberta para todo mundo. Também acho. O povo tem direito, a população, todo mundo tem direito a assistir sem pagar. Também acho. Também acho. Hoje tem clube que tem televisão dele. Sim, vários, quase todos. Tem narrador dele que não fala o nome do jogador do outro time, porra. TV Flamengo. O cara narra só os nomes dos jogadores do Flamengo. Ué? E do outro time? Não fala. É uma nova maneira de narração? Tem do Vasco, tem do Fluminense. Tá cheio de jogador de TV Flamengo, TV Fluminense. Você é contra? Nem ouço, minha filha. E as mulheres, narradora mulher, você acha que tem espaço para isso? Opa, tem? Você gosta de mulher narrando? Com sinceridade? Sim. Não. Sabe o que é? É uma falta de adaptação. Vai chegar um dia que eu vou gostar. Mas no momento eu não gosto. No momento eu não gosto, com sinceridade. Quando eu vejo que a mulher está narrando, eu mudo para outro canal onde tem um homem. Mas não é que eu não queira que ela narre. Eu quero que ela narre. Mas o meu ouvido ainda não
Não se adaptou. Então não é preconceito, nem machismo, Não, nem pelo nada. amor de Deus. Porque existe uma forçação aí, que agora todo lugar tem que ter. Tem que ter. Não é nem forçação, é um espaço que é adquirido. E muito bem adquirido, depois de muita briga. É. Por Uma exemplo, vitória para as hein? mulheres. É uma vitória para as mulheres Evidente. conseguirem, porque é bem masculino narração, né? Então elas estão conseguindo. Esse tom de voz que eu ainda não me adaptei. Que é isso? Por exemplo, eu adoro uma comentarista chamada Ana Thaís. Muito boa comentarista. Muito boa comentarista. Aliás, nos seguimos no Twitter. Até nisso, assim, eu fui um pouco pioneira, porque eu sempre fui muito perseguida em rede social, desde sempre, né? Desde que a gente começou a usar Facebook, Twitter, essas coisas. Eu nunca abdiquei das minhas opiniões, assim, porque eu acho que o lugar de opinião, ele existe pra todo mundo, né? Agora, narrando, com toda a sinceridade, não gosto. Não é que eu... É um espaço conseguido com muita luta. É o meu ouvido, depois de 80 e tantos anos, ainda não acostumou. Acho que muita gente tem que se adaptar, né? A novas transformações, esse novo espaço que as pessoas estão conseguindo. Exatamente. Né? Mulheres, toda essa bandeira, porque existe uma geração aí sem preconceito nenhum e conquistando muitos espaços. A gente tem que aplaudir também. Tem que Mas tudo aplaudir. ao seu tempo, né? Tudo ao um seu no seu tempo. tempo. Cada um no seu tempo. Tá bom, Silvio, olha. Acabou? Te agradeço muito. Faltou alguma coisa? Vai editar alguma coisa aí ou não? Eu não. É para editar? Você quer que edite alguma coisa? Se quiser editar, pode editar. Você quer que edite alguma coisa? Alguma coisa não, que você falou? Pra mim, não. O que eu falo, eu me responsabilizo por isso. Essa que é a ideia. Principalmente quando a gente não tem nada, não deve nada para ninguém, não é isso? Tem alguma coisa que você queira falar para os seus netos que você acha que é importante quando você vê assim, olha, eu aprendi isso. Se você pudesse dar um recado para eles, o que você daria? Eu vou deixar que os pais deles deem um recado. Porque os pais dele estão encontrando-os numa geração diferente, num mundo diferente. Entendeu? Pode ser que aquilo que eu fale para eles está muito antigo. Você quer ver? Outro dia eu pedi para o Alexandre mandar notícia da Flórida. E o meu neto, chamado Luigi, é muito maluco, entendeu? Ele quer jogar, ele quer ser goleiro. Eu chamo ele de meu goleiro. Aí eu falei, Ale, me manda uma fotografia do meu goleiro. O moleque fez... Isso aí não foi ideia do moleque, foi ideia dele. O moleque fez assim, uma fotografia para mim assim. Ideia do Alexandre. Em compensação, do outro lado, do André, do Nicolas, que está lá na Suíça, a educação completamente diferente. A mãe é suíça, né? Então, é tudo... Depende, então, da forma como os pais estão educando os filhos. Eu já os eduquei. Agora, dentro da evolução dos tempos, os meus filhos já evoluíram. Outro tempo. Eles vão educar no tempo deles. Porque o meu tempo já acabou. É outra coisa. Não é verdade? Você está batendo palma e assistindo agora. Exatamente. Tá bom, Mas Silvio. quando tem que puxar a orelha, pode deixar que eu puxo. Obrigada por ter vindo aqui, viu? Mas Adorei te foi muito ver. prazer ter visto você. Adorei. Quando você me telefonou e disse assim, preciso falar com você. Eu falei, porra, o que será que aconteceu com a Silvinha? Eu pergunto sempre pelo seu irmão. Paulinho. Paulinho, que mora em Nova York. Isso. No campeonato da Itália, o Paulinho era editor de imagem. Verdade. E ele me acompanhava, porque nós chegamos na Itália muito antes, e estava inacabada a parte do campeonato. E o Paulinho fez uma edição dos troços que eu fiz lá maravilhosa. Maravilhosa. Tanto que eu pergunto sempre, o melhor editor que eu vi. Quando você perguntar para ele, fala aí. Paulo Bel, Reis. como é o nome da mulher dele? Bel, né? Bel. Bel. E os cachorros também.
Também, apaixonado por cachorro. Eu também, minha mulher também. Paulo Vinhas, na voz de Silvio Luiz, ó, um grande editor, hein? Melhor editor que eu vi. Opa! Parabéns. Porque naquela época não tinha essas maquininhas de hoje, não. Isso aí. Era tudo no frame. Ó, vou guardar isso com muito carinho. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, vou passar para ele. Vou passar para ele. Porque vindo de você tem mais peso ainda. Por quê, porra? Porque, imagina, o Silvio Luiz falar que o melhor editor que ele já viu chama-se Paulo Vinhas. Mas para mim foi, ué. Poxa. Pode ser que não seja. Maravilhoso. Ó, obrigada. Obrigado, querida. Prazer em ver você. Obrigada mesmo. Não telefona mais para mim. Preciso falar com você. É boa tática essa. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo gostoso. O podcast tem isso, né? Que a gente pode falar quanto tempo quiser, não tem nada, não tem tempo e dá pra gente contar a história. Obrigada e até a próxima. E tá aí que privilégio meu, Silvio. Eu não vou ficar triste, não. Sabe por que eu não vou? Porque a gente conversou sobre tudo. Conversou sobre amor, sobre carreira, sobre tudo aquilo que você gosta, que você não gosta, das polêmicas. Aliás, quantos milhões de seguidores por tua causa, Silvio Luiz, é que esse podcast é um sucesso. Porque foi mais de 4, 5 milhões de pessoas discutindo, porque era isso que você fazia. Você criava os debates, além dos seus bordões, você criava os debates. E você criou, e muita gente falou sobre isso e fala até hoje. Sobre as mulheres narrando, elas estão aí narrando, vão continuar. Não vai dar tempo de você ver, não deu tempo. Mas com certeza você vai estar torcendo lá de cima. Muito obrigada, obrigada por essa entrevista, obrigada por ter sido meu amigo. Te amo eternamente.